Olá, amigo. Vamos para mais um episódio do nosso curso de programação Python. Esse é o episódio número 8. Espero que vocês tenham visto os episódios anteriores. Se você não viu, dê uma olhada lá no canal, porque tem vários outros vídeos introdutórios. E hoje nós vamos falar sobre os comandos de repetição. Esses são os slides que eu uso. Meu nome é Andrés Menendez, sou professor da Universidade Federal de Sergipe. Bom, eu queria começar aqui, deixa eu projetar, falando sobre as estruturas básicas de programação, né? Na verdade, nós temos uma programação imperativa ou estruturada, como a gente chama, estruturas básicas de sequência, estrutura de decisão e uma estrutura de repetição. E o que nós vamos falar são as estruturas agora de repetição. E essas estruturas permitem com que a gente defina um conjunto de comandos que devem ser repetidos diversas vezes dentro do programa e permitem com que a gente faça alguns cálculos e chegue no resultado que a gente quer. Isso é muito comum na programação, tá certo? E em Python nós temos duas estruturas que permitem fazer essa repetição de comandos. Elas são o while, como a gente pode ver aqui, e o for. Nesse primeiro vídeo de comandos de repetição, nós vamos falar do comando while inicialmente, tá certo? O comando while, ele permite que eu defina uma expressão lógica do mesmo jeito que eu fiz lá atrás com o comando de decisão, e baseado nessa expressão lógica, né, se ela for verdadeira, eu vou repetir esse conjunto de comandos para que esses comandos possam executar, como eu falei há pouco, aquilo que eu desejo. Então, eu consigo montar uma estrutura onde essa repetição vai acontecer até que essa expressão, né, que a gente definiu seja falsa. Enquanto ela for verdadeira, que é exatamente a tradução do while, enquanto essa expressão for verdadeira, eu faço esses comandos, como eu estou mostrando nessa sintaxe aqui. E eu tenho que lembrar vocês que a indentação, né, no Python é que define quais são os comandos de repetição que estão dentro do laço. Diferente do Pascal, diferente do C, do Java, enfim, de outras linguagens, onde eu faço isso através de outros mecanismos. Né? No Pascal, por exemplo, eu coloco begin-end, no C e no Java eu coloco chaves, e aí eu defino meu bloco de comandos. Então veja que é relativamente simples, está aqui sendo mostrado no slide. Tem um enquanto, tem uma expressão lógica, tenho dois pontos, né, para definir que está encerrando aquele comando, e aí eu tenho todos os comandos indentados para que eu possa definir qual é o meu bloco de comandos, e aquele comando que não está mais indentado, aí eu estou dizendo que aquilo é que vem após o laço. Eu tenho aqui um exemplo onde eu fiz o seguinte, eu disse, olha, n recebe 1, enquanto n for menor ou igual a 10, eu imprimo n e incremento n, tá certo? Então, dentro dessa lógica do programa, esses dois comandos fazem parte do laço e esse comando print e fim do programa está fora do laço, como a gente pode ver. Nesse outro slide eu estou explicando que o teste que será feito é de n menor ou igual a 10. Então, enquanto n for menor ou igual a 10, eu vou repetir esses dois outros comandos, tá certo? A repetição vai ser interrompida quando n for maior do que 10, porque enquanto ele for menor ou igual, ele fica dentro do laço. Então, quando n chegar a 11, ele vai parar, ok? Um detalhe que eu estou mostrando aqui nesse slide é que eu tenho que ter uma preocupação para que a repetição seja interrompida em algum momento, que é o que eu estou mostrando aqui nesse primeiro parágrafo. Eu tenho que garantir isso. Caso isso não aconteça, ou seja, se essa interrupção não acontecer, o que nós vamos ter é um loop infinito. Ele ficará naquela repetição de forma infinita, ou seja, até que você interrompa o programa de alguma forma. Isso normalmente não é uma coisa comum. Ele acontece, tá certo? Em alguns programas são colocados de forma efetiva para ficar em loop infinito, mas nem sempre isso acontece. Um exemplo disso é, por exemplo, você ficar escutando requisições
web, né? Um servidor web ele fica escutando de forma indefinida até que você pare. Mas isso não é uma coisa muito comum. O loop infinito não é uma coisa muito comum. Então a gente tem que estar sempre atento a essa interrupção do comando while, tá certo? Então a gente precisa ter sempre essa preocupação, porque senão em algum momento a gente pode errar o nosso laço e ficar com ele repetindo de forma infinita. Desculpe. Isso aqui poderia acontecer, por exemplo, se eu tirasse esse comando. Se eu tirar o n recebe n mais 1, o n nunca muda dentro do laço. E o que acontece? Eu vou ter um laço que vai ficar sendo feito de forma infinita, ou seja, um loop infinito, e aí nós vamos ter um pequeno problema. Vamos pegar esse exemplo e rodar no Python, porque aí a gente consegue fazer algumas modificações nele para que vocês possam dar uma olhada. Deixa eu apagar isso aqui de um outro vídeo. Então eu disse assim, que que n, né? N era 10, aliás era 1. Opa, 2 pontos aí de outras linguagens. Enquanto n for menor ou igual a 10, eu imprimia o n e dizia que n recebia n mais 1. E fora do laço, fim do programa. Só para que a gente possa ver que ele realmente executa, esse print aqui que está fora desse laço. Vamos salvar, salvei aqui, vamos rodar no terminal. Deixa eu sempre tirar esse cara aqui que aparece. Mas veja aqui, ó, de 1 a 10, ele imprimiu os números de 1 a 10, que é exatamente esse laço que a gente quer, e colocou aqui fim do programa, que é quando o laço termina. Deixa eu simular esse cara, né? Esse jogo da velha, né? O hashtag, como tá todo mundo falando hoje, né? Faz com que essa linha fique comentada, e eu vou executar ele agora de novo. O que vai acontecer aqui, pessoal, antes de executar? Pare o vídeo e pense um pouco. O que vai acontecer quando eu executar isso aqui? Ó, ele está aqui, tá vendo que está tudo 1? Ele está executando de forma indefinida, tá certo? Se você deixar ele aí, vai ficar rodando para sempre, tá certo? Por quê? Porque ele está imprimindo 1, imprimindo 1, imprimindo 1, imprimindo 1, porque n nunca mudou aqui, ele sempre vai ser menor ou igual a 10, tá certo? E aqui eu não tenho o que fazer, tenho que fechar, porque senão o programa não encerra, ok? Então isso é exatamente o que a gente estava comentando nesse caso aqui. A gente precisa que o laço seja interrompido, se ele não for interrompido, aí o que a gente tem é um loop infinito, e nesse caso específico, né, que é a grande maioria dos casos, o que a gente tem é um erro, tá certo? Bom, pessoal, vamos resolver só esse pequeno problema. Eu tenho 2 exemplos aqui, tá certo? Mas eu vou executar um só para o vídeo não ficar muito grande. Esse aqui eu vou deixar para que vocês tentem fazer sozinhos, tá certo? Esse daqui ele pede para ler um valor de n, imprima todos os números inteiros que são menores daquele valor que foi lido, tá certo? Então não vai ser muito diferente disso aqui, mas vamos começar do zero. Vol input, vamos colocar assim, digite um valor, tá? Lembrando que o n está sendo um número inteiro, não é um número inteiro, um string, né, melhor dizendo, então eu vou fazer o seguinte, enquanto tem que ter aqui uma outra variável, né, chamada de count, recebe 0, enquanto count for menor do que n, eram menores, né, não sei se era menores ou iguais, mas tudo bem, não vai fazer muita diferença. Vamos imprimir o n, aliás, desculpe, imprimir o count, e vou dizer que count recebe count mais 1. Muito parecido com o outro, tá? A única diferença desse para o outro é que eu não digitava esse valor, né? Esse valor não era digitado. Se quiser colocar aqui, né? Botar assim, acabou, mas também não precisava, só para mostrar que ele está sendo executado fora do laço também, tá, pessoal? Então ele pede um valor 6. Opa, o que ele está gerando aí, tá, pessoal? Então, infinitos, né?
Vamos fechar aqui. O que aconteceu aí, pessoal? Vamos dar uma analisada. Conte recebeu 0, enquanto conte for menor do que n, faça print conte, conte recebe conte mais 1. O que está acontecendo aí? Qual é o problema? Tem um outro carinha aqui. Deixa eu fechar. O que está acontecendo? Vamos rodar de novo, tá? Só para que vocês possam ver. Digite um valor, valor 10, e aí ele começa de forma absurda, né? Vou voltar aqui só para a gente... Não dá para voltar, não. Quer dizer, dá, né? Ó, ele começou lá de 1, né? Tarará, ele deveria ter parado aqui, né? O que aconteceu, pessoal? Onde é que está o erro disso? Ele está rodando ainda, tá? Eu queria, pessoal, que vocês tentassem consertar esse pequeno problema que a gente deixou aqui, tá certo? Caso realmente vocês não consigam, deixa um comentário aí no vídeo ou manda uma mensagem para mim, tá certo? Que aí eu vou dizer exatamente qual é o ponto onde está esse problema, tá certo? É um problema simples, é rápido de resolver, mas eu queria que vocês tentassem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso você tenha gostado, dê um like lá e olhe os outros vídeos do canal para que você possa aprender um pouco mais sobre a linguagem Python. E resolva esse problema, tá, pessoal? Esse é importante que você resolva. Então, pessoal, um abraço e até mais.